Fala pessoas, beleza? Como é que vocês estão? Fiquei um tempo sem fazer vídeos, estava sem tempo, produzindo vídeos, é claro, né? Essa coisa que a gente é picado por esse bichinho de editar, de fazer vídeos e aí a gente acaba se consumindo com isso, mas sobrou um tempinho agora, voltei de viagem, estou ainda de férias, então tenho um tempo para fazer uns vídeos para vocês. E eu queria falar sobre a minha última ida, sobre minha última grande viagem que eu fiz, que foi para os Estados Unidos, e eu fui para Hollywood. Eu passei, né? Eu fiz uma viagem pela Rota 66, mas eu passei em Hollywood e eu queria falar para vocês exatamente uma coisa que, assim, é da curiosidade de todos e sempre está presente nos filmes, né? Que é o caso das cidades cenográficas. As cidades cenográficas, para vocês terem noção, eu visitei a Warner. E, meu velho, eu vou te falar, o negócio é grande. É grande que, assim, você pensa em 5 fazendas que a gente tem aqui, é mais ou menos isso que é o Warner. São mais de 50 estúdios, assim, de 500, 600 metros quadrados, e fora cidades cenográficas. Então você tem que andar com aquela coisinha, com aquele carrinho de golfe lá, e aí eles vão passando por diversos locais e vão te mostrando tudo. E o mais incrível, como vocês estão vendo aí algumas fotos que eu tirei, alguns vídeos que eu fiz, fica tudo separado. Então quando você vai começar uma gravação, pensa que a parte que é relacionada à filmagem externa é feita em um ambiente, que é nas ruas, que são nas cidades cenográficas. Então essas cidades cenográficas, elas têm sua casca. Então você vai simular, por exemplo, um banco, vai simular uma escola, vai simular uma padaria, é só a parte de fora. Mas é um pouco diferente do que eu achava. Eu pensava que seria quase tudo de madeira aquela frente. Quando você virasse atrás seria aquele, como se fosse um papelão ou uma espécie de tabu que fosse fininho. Mas não, é realmente todo feito em todos os ângulos, em todos os lados. Porém, quando você vai ver por dentro é oco. Então fica sistema de ar-condicionado, sistema de algum almoxarifado, é oco, não tem nada por dentro, mas fora é toda feita e constituída para aquele filme. Então filmes que marcaram gerações, aí como por exemplo Casablanca, a gente viu ali a cidade cenográfica de Casablanca, filmes que marcaram as gerações, que marcaram história e a gente pôde visitar aquilo e foi incrível. Um outro aspecto também é um pequeno riozinho, um pequeno laguinho, né? Que foi gravado Free Willy, então a baleia saltando, e também foi gravado alguns filmes como por exemplo O Fim do Yar, da série Yar, que o George Clooney vai lá e compra um barco e vai passear no lago, e teoricamente é um oceano na série, se eu não me engano, um oceano, ou até um grande lago, uma lagoa. E aí é feito tudo isso em croma. Se não viu, pode ver um vídeo de croma que eu já postei há um tempo atrás, eu até vou fazer um outro na prática, mas o que eu queria falar para vocês o quanto é incrível. É tão pequenininho a área que eles gravaram e tudo em volta eles fazem com croma. Então no local, na hora que eu fui gravar, não estava com a parte de croma acionada, ligada, né? Porque para cada filme, em especial, para cada gravação eles fazem aquela modificação no cenário. Mas era incrível como era pequeno, era uma coisa de 40 metros quadrados, era redondo, né? Enfim, era muito pequeno para o que se parecia ter a noção no filme. E isso é o que as lentes fazem, né? O poder de uma lente é exatamente aumentar esse espaço, a profundidade, né? Então conforme você desfoca, por exemplo, aqui um pouquinho está desfocado o meu fundo aqui, né? Então vocês estão vendo que esse fundo um pouquinho desfocado já dá uma profundidade. E é isso que as lentes fazem. Eu estou aqui, nem 50 centímetros da TV, ela já está um pouquinho borrada. Pensa numa questão aí de 3, 4 metros, que borra tudo, você tem a sensação de estar a 50 metros daquele objeto. Então o campo aumenta muito mais. E lá a gente pode ver que por mais que seja enorme, eles não gastam espaço inutilmente. Os espaços eles são devidamente calculados. E assim, as coisas não precisam de grandiosidade. Você não precisa de uma lagoa de 200 metros quadrados para fazer um filme em que vai usar só uma cena com ângulos fechados. Então a guia até brincou com a gente. Velho, se você chega aqui e acha que as coisas são gigantescas como é na TV, pode ter certeza que o dono daqui ele é muito mais fominha e quer fazer mais estúdios do que fazer um enorme. Então, essa questão aí dos espaços são muito bem regulados, né?
Ela até brincou, a gente passou na frente de uma pracinha e ela virou pra gente e falou assim, ó, aqui é o nosso Central Park. Porque eles fazem imagens aéreas e aí nessa pracinha só gravam os takes fechados, ou aquele casal passeando, a criancinha correndo atrás da bola. Então é bem fechado, é bem pequenininho. E quando você mostra uma imagem aérea lá do Central Park e tal, e depois fecha pra essa cidadezinha cenográfica, pra essa pracinha, dá a entender exatamente que você tá lá. E isso que é o fantástico do cinema, né? Ele consegue mentir, ele consegue fazer com que a fantasia se torne realidade. E essa fantasia cada vez mais, né, tá se tornando realidade. Cada vez os filmes estão mais realistas. A Warner promoveu a produção do último Harry Potter, né? O Harry Potter Parte 2. E lá dentro eu pude ver até pedaços, roupas, figurinos que eles usaram no filme, surrados da gravação, daquela forma como ele foi gravado. E isso era sensacional. Por exemplo, eu toquei na roupa da Hermione, depois levei uma chamada, don't touch. Mas isso daí foi muito bom, foi muito legal. A gente vê outra coisa, tinha um museu lá do Batman. Warner produziu o Batman todos, desde o começo. Então tinha cada fantasia que foi usada em cada filme. E você vê que aquilo é real, é físico, a fantasia de borracha. É feita com uma espécie de borracha e fibra, então você consegue ver, é palpável. Isso que é a magia do cinema, é fantástico. Vocês estão até vendo umas imagens aí que eu coloquei, que eu fiz no museu, que é incrível. Então, toda aquela magia que é em volta do cinema, você vai caminhando de lugar a lugar, de cidade a cidade. Aí ela vai falando, você chegou a Chicago, você chegou por exemplo, Nova York, você chegou em São Francisco. Então, cada cidadezinha cenográfica tinha mais ou menos como é nas cidades grandes. Então, aquele beco de Nova York, aquelas pequenas vielinhas que são gravados os filmes com aquelas escadas pelo lado de fora dos prédios, e aí quando o bandido pula e cai na lata de lixo, enfim, tudo aquilo parecia que a gente estava vivendo a história. E também a cidade cenográfica, a Gotham City, né, onde foi gravado o último Batman e a série Gotham, que tem muitos fanáticos, inclusive eu que assisti e adoro, eu pude presenciar esse local. Então aquele onde o James Gordon lá, ele vai investigar, os pais são mortos, e aí o menininho fala ali pra ele aquela pequena entrevista que é feita num beco ali depois da morte dos seus pais, e aí ele fala exatamente, eu visitei exatamente ali onde eles conversaram, aquela escadinha. Então isso é sensacional. Pra quem gosta de cinema, pra quem gosta das séries, pra quem ama esse mundo, é sensacional. Então a gente pode ver, você pode fazer esse tour. É um tour que está disponível, você paga $62, se não me engano, por pessoa. Reserva, tá? Não pode chegar e comprar lá, porque afinal não tem. Então você reserva, entra no site deles. Eu vou pôr até na descrição o site, tá? Pra vocês verem. E você vai lá, compra, reserva, paga o cartão de crédito, já recebe por e-mail o VIP com o seu código de barra. Chega lá sem transtorno, passa lá um leitorzinho e você já vai para uma sala. E tudo começa com um filme. Começa com um filme da história da Warner, como é que ela foi feita, como é que foi difundida. E nesse início você já vai embarcando na aventura do cinema, né? Que aí depois você vai visitar os estúdios, você vai visitar as cidades cenográficas, mas aquele start ali com aquele vídeo que vocês estão vendo aí, trechinhos dos vídeos que eles fizeram, um compilado de tudo que a Warner já produziu, né? Então é sensacional. E a dica de hoje é falar um pouquinho como que eles usam do chroma também, né? O chroma é algo que fica fantástico nas gravações. Ele consegue dar essa dimensão, uma pequena lagoa, coloca o chroma todo em volta, a green screen, como eles chamam, né? A tela verde, você coloca em volta de tudo. E aí, depois de você colocar em volta de tudo, você consegue criar um oceano. Free Willy lá na baleia pulando, ela foi feita numa lagoazinha que eu presenciei. Então, muito tempo atrás, da década de 90, 80, não me recordo de quando que é a Free Willy, mas enfim, é antiga. Você já tinha essa tecnologia presente. E essa tecnologia presente, ela já foi empregada e já deu a entender, quase você não percebe que é um chroma ali na gravação original. Então é sensacional como o cinema, essa fantasia, ela faz com que se torne cada vez mais realidade nos panoramas atuais, né? E também com as técnicas de gravação, com os estúdios que são feitos e desenvolvidos, depois os cenários eles são feitos muito calculados também. Se você vai fazer uma cena num quarto, aquela imagem da casa do rapaz entrando é feita nessa cidade cenográfica que fica ao lado dos estúdios. E aí quando você entra no estúdio, é feito aquele quarto só aberto,
onde se pode gravar de diversos ângulos, você não tem paredes atrapalhando, você só tem aquele lugar, aquele ângulo que você quer gravar. E também tem a questão da marcenaria. A gente entrou na marcenaria onde eles são confeccionados todos os cenários de lá, das gravações, dos filmes, das séries. Também fomos na parte de almoxarifado, onde são guardados todos os abajur, cortina, tem milhares, 4 andares lá de material em que eles vão lá, pegam, colocam para aquela cena de acordo com época, tudo nomeado com época, com ano, com o filme que já foi utilizado, e aí tudo organizadinho, e aí quando eles botam na telinha fica aquele espetáculo, tá certo? Então foi pra falar um pouquinho de como é a visita nos estúdios da Warner Bros. Lá em Hollywood. Na verdade não fica em Hollywood, né? Fica próximo, fica em, acho que é Birkenham, ou Burkham, uma cidadezinha próxima ali de Los Angeles, um subdistrito, e você vai de carro, meia horinha de Los Angeles, e você pode visitar os estúdios da Warner, que é sensacional, é fantástico, e vocês conferem aqui no Claquete em primeira mão. Esse foi mais um Claquete, depois da minha volta, né, que eu fiquei um tempo afastado, e em cenário novo, né, vocês estão no meu home studio agora, não estão mais no escritório. Então, daqui pra frente eu vou começar mais vídeos, vou fazer mais vídeos sobre tudo isso que a gente ama, e é claro, esse foi o start falando exatamente da minha visita aí a Hollywood, que foi sensacional, e eu creio que pude compartilhar com vocês essa experiência incrível. Continua aí se você gostou, se você tá a fim de participar de mais, se inscreva no canal, favorite o vídeo, curta, dê um joinha, enfim, que é isso que faz a gente se motivar a fazer mais vídeos, tá certo? Esse é mais um Claquete.